Olá, Specs! Hoje eu queria trazer um assunto que já tem algum tempo que eu venho pensando, mas esses dias um seguidor fez a seguinte pergunta: pessoas com doença mental, como esquizofrenia, toque, transtorno bipolar, etc., eles podem cursar medicina? O Conselho Federal de Medicina dá diploma para essas pessoas? E aí eu pensei, poderia responder de uma forma mais diretamente a ele, mas essa já era uma pergunta que já me fizeram antes, principalmente quando eu atendo pessoas jovens que estão passando por algum processo, seja algum tipo de psicose ou uso de substância, o que seja. Não é a primeira vez que me perguntam se, no caso, né, o paciente que me pergunta se ele poderia no futuro vir a cursar medicina. Essa é uma pergunta bem comum, então talvez seja dúvida de outras pessoas e achei pertinente fazer um vídeo então sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar é que essa pergunta, ela, por detrás dela, tem justamente essa questão do estigma, do o que é o doente mental, quem é essa pessoa, né? Porque, como eu já havia falado em vídeos anteriores, ainda está muito no imaginário que o doente mental é aquela pessoa violenta, que tem um déficit cognitivo e que é improdutiva e que não vai poder, então, portanto, trabalhar nem fazer nada desse tipo. E isso tem todo né, uma construção histórica disso, né, de quem é esse doente mental. Então, por isso que, inclusive, o tema do Enem desse ano ter sido falar sobre essa questão do estigma foi bem importante, porque justamente vai fazer pensar quem é essa pessoa. E, na verdade, o doente mental, ele pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você que está me assistindo, porque o que caracteriza a doença mental, né? Em algum momento da sua vida você vai sofrer algo psíquico que vai causar sofrimento para você e que vai então exigir que você tenha algum tipo de tratamento, seja medicamentoso ou psicoterápico, ou seja, é uma coisa muito ampla. Então, uma pessoa que passa por um transtorno de ansiedade, que está com insônia, que não consegue dormir, ela, de uma certa forma, também é um doente mental que vai precisar de tratamento, de terapia. Uma pessoa que faz uso de substâncias e está prejudicando sua vida por conta disso, ela também é uma pessoa com doença mental. E uma pessoa com depressão também, sendo que essas são doenças muito prevalentes. Logo, tem muita gente em várias áreas de mercado, no caso não só a área de saúde, que tem essa doença, mas elas estão lá trabalhando. Então, primeira coisa, né, vamos pensar que essa questão da doença mental, ela não pode rotular o indivíduo dessa maneira, tipo assim, você tem essa doença, pronto, você não é mais nada além disso. Não, pelo contrário. Por isso que a gente faz tanta questão de fazer um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo você intervir, menos prejuízo a pessoa vai ter e ela vai poder voltar a fazer as suas atividades, ser uma pessoa produtiva. Então, pensando nisso, o doente mental, ele pode ser qualquer pessoa. E não quase nunca é essa pessoa violenta, incapaz. Na verdade, são pessoas comuns que estão por aí fazendo muita coisa e a gente nem sabe. Justamente, entra também essa outra parte sobre o estigma. A gente não sabe. Por quê? Porque é uma coisa que não se fala. Justamente pelo medo de você sofrer preconceito, de ser rotulado, você não fala sobre isso. Quantas pessoas já passaram por entrevistas de emprego e não falam que tomam algum remédio para ansiedade
ou alguma coisa nesse sentido, com medo de que vão pensar assim, poxa, a pessoa vai achar que eu não vou dar conta desse trabalho. Pacientes já pediram assim, poxa, não coloca o CID no relatório que eu vou levar para a empresa, porque isso pode levar à tona e tudo mais. Então você vê como ainda essa questão do estigma é forte, porque, por exemplo, você pensar assim, uma pessoa que tem diabetes, ela pode cursar medicina, o Conselho Federal de Medicina dá diploma para essas pessoas, porque, vamos supor, um diabético descompensado pode ter uma hipoglicemia no meio de uma aula. Isso também não seria prejudicial? Não estou dizendo que essas pessoas não deveriam, pelo contrário, todo mundo pode fazer o curso que quiser. Mas o que eu quero fazer é o comparativo com relação a essa questão do estigma, né? Que justamente que não se fala, então parece que não existe, parece que essas pessoas não estão nas faculdades, não estão exercendo. Então o doente mental acaba virando aquela pequena parcela de pessoas que de fato não conseguem produzir. E isso muitas vezes é por conta justamente do diagnóstico que demorou de ser feito ou pela negação da doença. Porque, assim, pra vocês terem ideia, uma pessoa com esquizofrenia, ela demora cerca de 10 anos para chegar no serviço de saúde. 10 anos de doença sem tratamento. Então, realmente, quando ela vai chegar, ela já está num ponto que muitas vezes não tem retorno, né, de 100% da função dela. E aí pensa assim, não, então quem tem esquizofrenia fica incapaz. Mas não é por isso, é pelos 10 anos que ela ficou sem ter um diagnóstico e um tratamento. Sim, e agora entrando mais especificamente nessa questão da medicina, isso fica ainda mais em evidência, essa parte do estigma, porque ainda está no imaginário que o médico é aquela pessoa fria, que tem uma capacidade de lidar com as adversidades de uma maneira muito boa e fica inabalável, por aí vai. E ainda tem essa cultura, então, do sofrimento, né? De você, na verdade, colocar embaixo do tapete que essa parte existe, de você, de vez em quando, ficar abalado com alguma situação, por aí vai. Então, bom, para você cursar medicina, você só precisa passar na prova. Não tem nenhuma faculdade que exija algum atestado de sanidade mental. Então, eles não têm como ter esse controle se você tem algum diagnóstico ou não. E isso pouco importa realmente, porque se você for uma pessoa que está em tratamento para o que quer que seja, tem a cognição suficiente para passar numa prova e gosta do que faz, né? Isso que importa no final das contas. Porque, inclusive, a maioria das doenças acontecem durante a faculdade, que são os quadros de ansiedade e de depressão. E, na verdade, a categoria médica é uma das que mais adoecem psiquicamente também. Muito, acredito, por conta ainda dessa questão de você não querer transparecer as suas fraquezas e de você buscar o suporte. Ou seja, finalizando, o Conselho Federal de Medicina vai dar o diploma para aquela pessoa que terminar os 6 anos de faculdade. E você pode fazer isso tendo transtorno bipolar, tendo toque ou o que quer que seja, contanto que você esteja fazendo seu acompanhamento, tomando suas medicações e conseguindo dar conta do curso que você quiser. Então, quando os pacientes me perguntam isso, eu falo assim, sim, basta você, né, passar por essas etapas e tudo mais. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, acredito eu que a gente vai melhorando justamente esse estigma e entender que a doença mental, ela tá em qualquer lugar, ela pode estar em qualquer pessoa e você não vai se rotular por conta disso. Todo mundo é mais do que um diagnóstico, muito mais do que isso. E também fica a mensagem da questão da prevenção e do diagnóstico precoce, que são as duas coisas que todo psiquiatra mais deseja no mundo. É que quanto mais cedo você intervir, melhor vai ser a sua resposta. Você vai conseguir ter mais funcionalidade
e fazer o que quer que seja. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. É isso.